Fala, galera! Bom, para encerrar esse primeiro bloco sobre logaritmos, hoje a gente vai ter nossa aula 5 sobre logaritmos para tratar das últimas 3 propriedades, né? Na verdade, uma propriedade e 2 consequências dessa propriedade. Essa propriedade, como vocês podem ver aí no título da aula, é a propriedade que nós chamamos de mudança de base, e vamos ver as consequências da mudança de base, tá bom? Bom, então, o que é essa propriedade de mudança de base? Então, antes de mostrar aqui para vocês, deixa eu falar rapidinho. Nós já fizemos várias questões sobre logaritmos. Na última lista, né, que nós fizemos, nós aprendemos a calcular alguns logaritmos utilizando informações dadas no enunciado. Então, por exemplo, nós conseguimos calcular o log de 6 na base 10, utilizando o valor do log de 2 na base 10 e o valor do log de 3 na base 10, que foram informações que vieram no enunciado. Mas reparem que todas as questões que nós fizemos até então, os logaritmos que eu pedia para que vocês calculassem tinham a mesma base dos logaritmos que eu dei na informação, né, no enunciado da questão. O que, obviamente, facilitou a vida, facilitou a resolução daquela questão. O grande problema agora é o seguinte: e se o logaritmo que você tem que calcular não tiver a mesma base dos logaritmos que eu coloquei no enunciado como informações para que vocês utilizem? O que fazer? E aí que entra a propriedade da mudança de base. A propriedade é a seguinte: eu vou colocar ela pronta e depois eu vou mostrar da onde ela surge. Então, a propriedade da mudança de base diz que o log de B na base A pode ser separado como log de B na base C dividido pelo log de A na base C, sendo A, B e C positivos, obviamente, e A e C diferentes de 1, porque A era a base original e C vira a nova base. Então, a base não pode ser 1, né? Tem que ser positiva e não pode ser 1. Bom, antes de explicar o porquê, você deve estar se perguntando: de onde surgiu esse C? Quem é que vai ser esse C aqui? O C, ele vai ser a base, a nova base. Quem vai escolher essa nova base vai ser você. Mas, obviamente, essa escolha não vai ser aleatória. Vai ser uma escolha de acordo com as informações do problema. Tá bom? Então, apesar de ser uma escolha feita por você, é aquela velha história que nós já conversamos. Algumas escolhas vão ser corretas, mas não vão te ajudar. Então, você tem que pensar nisso. Tem que fazer uma escolha que vai te ajudar realmente a resolver a questão. Então, repetindo, ó, eu pego o log que já existe, que é o log de B na base A, aí eu observo, opa, mas essa base A não me ajuda a resolver o problema, está me atrapalhando. Seria melhor se esse logaritmo tivesse uma outra base. E aí você vai ver que base seria essa. Ah, é um tal de C. Eu vou pegar o log de B na base A e vou separar como log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Tá, professor, isso é verdadeiro só porque você quis? Não. Olha só. Vamos pegar esses 3 logaritmos separadamente. Log de B na base A, vou chamar de R. Log de B na base C, eu vou chamar de S. E o log de A na base C, eu vou chamar de T. Reparem que eu estou pegando os 3 logaritmos separados, um independente do outro. E eu vou mostrar que eles se relacionam de acordo com essa igualdade aqui. Eu vou chegar nessa igualdade. Estou partindo dos 3 separados e vou chegar nessa igualdade aqui. Vamos lá. Vou aplicar a definição. Esse elevado a esse é igual a esse. Vou aplicar a definição em todos esses logaritmos que eu tenho aqui, ó. Então, vamos lá. No primeiro, eu vou concluir que A elevado a R é igual a B. Aqui no segundo, C elevado a S é igual a B. E aqui no terceiro, C elevado a T é igual a A. Notem essas duas igualdades aqui, ó.
A elevado a R é igual a B, C elevado a S também é igual a B. Então, dessas duas igualdades, eu posso afirmar que A elevado a R é igual a C elevado a S. Agora, olha que interessante. Quem é A? Olha aqui, ó. A é C elevado a T. Então, eu posso pegar essa igualdade aqui e substituir no A. Vai ficar como? Então, ao invés de A, eu vou colocar C elevado a T. Então, nós vamos ter C elevado a T, parênteses, elevado a R, igual a C elevado a S. Potência de potência multiplica os expoentes. T vezes R, C elevado a T vezes R, é igual a C elevado a S. Duas potências de mesma base, eu posso comparar os expoentes. Então, dali dos expoentes, eu concluo que T vezes R é igual a S, isolando R, R é igual a S sobre T. Amigos e amigas, vamos agora voltar aos logaritmos. R é o quê? É o log de B na base A. Quem é S? S é o log de B na base C. E quem é T? É o log de A na base C. Então, está provada a nossa igualdade. Então, realmente, essa propriedade é válida, existe e tem um porquê. Não é simplesmente porque o professor Rodrigo quer. Tem uma lógica. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer exemplos mostrando como é que a gente aplica. Aliás, eu vou fazer agora aqui no cantinho, só para vocês terem uma noção. Só para vocês verem como a gente aplica, deixa eu mostrar algo aqui no meu celular. Vou abrir a calculadora do meu celular. Então, o celular Samsung, e no modo científico, a calculadora do meu celular, deixa eu chegar bem perto aqui da câmera para mostrar o que eu quero. Olha aqui, ó. Repare que a tecla que tem aqui, aqui, ó, log, estão vendo? Essa tecla não tem nada na base. Então, quer dizer que essa tecla calcula o logaritmo de base 10. Meu celular, o Samsung, a calculadora científica dele, não tem outras bases. Né? Quer dizer, tem outro logaritmo, mas isso é papo para outra conversa, para outro dia. Mas o principal é o log de base 10. Então, com minha calculadora, eu não consigo resolver de forma rápida o log de 2 na base 3. Não teria como fazer isso na minha calculadora, porque eu não tenho essa opção. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aí, o que é que eu simplesmente aplico a propriedade da mudança de base. Qual é a base conveniente para a minha calculadora? Base 10. Então, eu vou pegar o log de 2 na base 3 e vou separar. Então, log de 2 na base 3 é a mesma coisa que o log de 2 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Agora, eu posso usar a minha calculadora. Aí, eu chegaria na minha calculadora e iria resolver o log de 2 na base 10. Depois, eu iria resolver o log de 3 na base 10 e iria dividir os resultados. Dessa forma, eu teria o valor do log de 2 na base 3. Então, como eu disse, a escolha da base, da nova base, tem que ser conveniente, tem que ser uma base que vai te ajudar. Se o meu objetivo era usar a minha calculadora, eu precisaria que a base do logaritmo fosse 10. Eu poderia botar na outra base, tipo base 7. Log de 2 na base 7 dividido por log de 3 na base 7. Isso aqui está verdadeiro. É correto isso. Repare que eu escolhi uma base 7, que obedece à condição de existência, é positivo e maior que 1, e é o mesmo número, né? Repare que na propriedade, a base do logaritmo do numerador tem que ser a mesma base do logaritmo do denominador. Tem que usar a mesma base. Agora, se você me perguntar, isso aqui vai me ajudar? Não, não vai me ajudar, porque ainda assim eu não conseguiria utilizar a minha calculadora para fazer isso. Correto está, mas não é útil para o problema que eu tinha. Para mim, o importante é sempre trabalhar com logaritmos de base 10. Tá bom? Então, aqui é um exemplo de aplicação
Lá na frente tem mais exemplos. Vamos ver agora logo as duas consequências da mudança de base. Consequência número 1. Log de B na base A é igual a 1 sobre o log de A na base B. Notem que eu fiz o que aqui, ó? Apenas mudei a ordem do A e do B. Perceberam? Coloquei o que era logaritmando virou base, o que era base virou logaritmando. Só que eu precisei inverter. Por que isso, galera? Vamos ver aqui, ó. Você está com o log de B na base A. Mas vamos supor que o seu problema, o ideal seria que tivesse ao contrário. Que ao invés da base ser igual a A, o melhor seria que a base fosse B. Aí eu vou fazer o quê? Deixa eu só escrever a mudança de base aqui de novo, ó. A propriedade é log de B na base A é igual ao log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Essa é a regra, né? Então vamos supor que ao invés de criar uma nova base, colocar um C na história, eu use base B. Então aplicando a mudança de base e colocando a base como B, ficaria como log de B na base B sobre o log de A na base B. Então, o que eu fiz aqui? Ao invés de botar um terceiro número, que seria C, eu optei por usar o mesmo B que tinha aqui. Log de B na base B é 1. E aqui fica log de A na base B. Então, está demonstrado por que o log de B na base A é 1 sobre o log de A na base B. Essa propriedade é válida. Exemplo. Eu sei que vocês gostam de exemplo. Vamos supor que você tenha o log de 2 na base 10, que vale 0,3. Aí a questão quer saber quanto é o log de 10 na base 2. Opa, mas está ao contrário, eu tenho 2 na base 10 e a questão quer 10 na base 2. Não tem problema. Log de 10 na base 2, se você quer trocar logaritmando com base, é só você inverter e joga o logaritmo para baixo, ó. E aí vira o log de 2 na base 10. Log de 2 na base 10, 0,3. Correndo a vírgula em cima e embaixo, 10 terços. Simples, fácil e prático. E a última consequência, o logaritmo de B na base A elevado a N. Repara aqui, ó, se for o caso, dá um zoom aí. O N é expoente da base. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre N vezes o log de B na base A. Ou seja, o expoente da base passa para frente, só que como inverso. Tá? Então, cuidado para não atrapalhar. O expoente do logaritmando passa para frente multiplicando. O expoente da base passa para frente, mas invertido. Por que isso, prof? Vamos lá. Log de B na base A elevado a N. Pela regra que a gente viu em cima, ó, essa daqui, eu posso inverter o B e o A de posição, né? E aí ficaria 1 sobre o log de A elevado a N na base B. Opa, agora o A está no logaritmando. Então, pela regra, o expoente do logaritmando passa para frente multiplicando. Então, fica 1 sobre N vezes o log de A na base B. Isso aqui, ó, eu posso separar em duas frações. Posso dizer que é 1 sobre N, que multiplica 1 sobre o log de A na base B. Só que 1 sobre o log na base B, olha isso aqui, galera. Agora, olha lá em cima. 1 sobre o log de A na base B, eu posso inverter de novo e voltar para o log de B na base A. Então, é 1 sobre N que multiplica o log de B na base A. Então, repare que no fim das contas, nós chegamos aonde nós queríamos. Log de B na base A elevado a N, ó, lá no fim, é 1 sobre N vezes o log de B na base A. Tudo bem? Então, está aqui a terceira propriedade relacionada dessa aula, que na verdade é uma consequência da mudança de base. Tudo bem? Então agora vamos ver como é que a gente aplica tudo isso.
Deixa eu fazer um exemplo dessa última aqui, ó. Vamos supor que você tem o log de 2 na base 10, que é igual a 0,3. Aí eu quero que você calcule o log de 2 na base 100. Ah, tranquilo, ó. 100 é o quê? 10 ao quadrado. Expoente da base vai para frente também, porque ele vai para frente invertido. Qual é o inverso de 2? 1 meio. 1 meio log de 2 na base 10. Log de 2 na base 10, 0,3 aproximadamente. 1 meio vezes 0,3 dá 0,15. Prontinho, ó. Então, apliquei a propriedade para calcular o log de 2 na base 100. Tudo bem? Vamos fazer mais exemplos agora devidamente organizados. Se log de A na base 10 é igual a x e log de B na base 10 é igual a y, determine o log de A na base B. De novo, qual é a primeira coisa que tem que me chamar a atenção aqui? A questão me disse que o log de A na base 10 vale x, na base 10. Log de B na base 10 vale y, então a base de novo é 10. E aí quer que eu calcule o log de A na base B. Poxa, me deu as informações de base 10 e de repente quer o log de A na base B. E aí? Tá a fim de complicar minha vida? Mas aí você sabe tudo o que você precisa para descomplicar a sua vida. É só aplicar a propriedade da mudança de base, ó. Log de B na base A é igual ao log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Então, você pega um logaritmo e separa em 2, colocando a base que você quiser, desde que atenda a condição de existência e, obviamente, que seja uma base pensada para te ajudar na questão. Então, vou chegar aqui, ó, log de A na base B, eu vou separar isso aqui em 2 logaritmos de base quanto? Base 10. Então, pela regra, vira o log de A na base 10 sobre o log de B na base 10. Esse aqui vem para o logaritmo de cima, esse aqui vem para o logaritmo de baixo, e a base, como eu digo sempre, você que vai escolher de maneira conveniente e, obviamente, correta. E agora é só substituir. Log de A na base 10 vale x, log de B na base 10 vale y. Então, a resposta final, x sobre y. Vamos ver mais exemplos. Considerando o log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, determine. Log de 3 na base 2. De novo, ó, a minha questão falou log de 2 na base 10, log de 3 na base 10, e quer que eu calcule o log de 3 na base 2. Aplica a propriedade da mudança de base. Log de B na base A é igual ao log de B na base C sobre log de A na base C. Então, log de 3 na base 2, eu tenho que separar em logaritmos de base 10. Então, deixa eu escrever aqui. Isso vai ser igual ao log de 3 na base 10 sobre o log de 2 na base 10. Substituindo, 0,48 sobre 0,3. Ó, boto o 0 aqui, tiro a vírgula, 48/30, que simplificando por 6 dá 8/5. Se quisesse, podia botar o número decimal sem problema algum. Seria 1,6, tá bom? Então, letra A, log de 3 na base 2, 8/5 ou 1,6. Letra B, log de 2 na base 100. Coincidência, nós fizemos isso. Recapitulando, ó. Quem é 100? 100 é 10 ao quadrado. Expoente da base passa para frente, invertido, 1 meio. 1 meio do log de 2 na base 10. Log de 2 na base 10, 0,3. E aí vai dar 0,15. Eu vou perder muito tempo, vou para o próximo. Log de 10 na base 3. Opa, eu tenho lá no enunciado o log de 3 na base 10, que é 0,48. O problema aqui é que está invertido, não é isso?
Bom, se está invertido, é só usar a propriedade que diz o seguinte: log de B na base A é igual a 1 sobre o log de A na base B. Então, log de 10 na base 3 é a mesma coisa que 1 sobre o log de 3 na base 10. Ou seja, 1 sobre 0,48. Igualando as casas decimais, isso aqui dá 100 sobre 48. Só correr a vírgula, né? Para quem não tem a manha, multiplica em cima e embaixo por 100, porque a vírgula corre duas casas. E 100 sobre 48 dá para dividir por 4. Isso aqui vai dar 25 dozeavos, que não tem mais como simplificar. E letra D e última, log de 27 na base 4. Bugado total. Base 4 não me serve. Qual é a base que me serve? 10. Então, vou aplicar a propriedade na mudança de base. Lembrando, de novo, vou escrever aqui. Como é a mudança de base? Log de B na base A é igual a log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Então, aqui eu vou escrever log de 27 na base 4 como log de 27 na base 10 sobre log de 4 na base 10. Não é uma regra, tipo, tem que usar a base 10. Eu estou usando base 10 porque as informações dadas na questão foram logaritmos de base 10. Se a questão tivesse me dado informações de logaritmo de base 8, eu usaria aqui 8 nessa questão. Então, tudo depende do enunciado. Você tem que olhar qual é a base que o enunciado está trabalhando para você poder aplicar na resolução da questão. 27, agora vamos arrumar, né? 27, nós sabemos que é 3 ao cubo, 4, 2 ao quadrado. Expoente do logaritmando passa para frente multiplicando. Vai ficar 3 log de 3 sobre 2, que multiplica log de 2. Substituindo os valores, 3 vezes 0,48 sobre 2 vezes 0,3. Dá para simplificar, ó. 2 com 0,48, aqui fica 1, que vai ficar 0,24, que é a metade. 3 com 0,3, aqui fica 1, aqui fica 0,1. Então, nós vamos ter aqui 0,24 sobre 0,1. Igualando as casas decimais, eu vou colocar 0,10. Corre a vírgula, 24 sobre 10, que aí você pode colocar como número decimal ou como fração, aí teria que simplificar, ficaria 12 quintos. Eu vou colocar como 2,4, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Vai ter atividade sobre isso. Façam, tá bom, galera? Beijo no coração, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.